Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Figma, tá? Mais especificamente sobre a Config 2023, que foi o evento anual do Figma, onde eles apresentam as novidades. Esse ano eles apresentaram duas novidades muito interessantes que eu vou tentar dissertar um pouco e refletir um pouco aqui. Eu já venho usando elas há um tempo. Eu acho que vai ser legal bater um papo e refletir sobre elas. E quais são essas novidades, né? O Figma apresentou várias coisas durante esse evento, mas hoje eu vou focar em duas, tá? Que são os variables, os tokens, né, do Figma que eles mudaram para variables, e o Dev Mode, tá? Eu vou focar só nessas duas porque eu acredito que essas duas funções sejam muito importantes para a indústria do design como um todo. Eu acredito que o design como indústria, né, ele teve vários eventos que revolucionaram aí o mercado e que mudaram a forma como as pessoas trabalham, né? Então, eu consigo aqui de cabeça lembrar da prensa de Gutenberg em 1440, a invenção do computador, a invenção do Photoshop, a invenção da internet. Depois, por exemplo, a invenção dos aplicativos e do iPhone, por exemplo, os smartphones, né? E todos esses eventos, eles foram muito importantes para mudar e para evoluir a indústria do design como um todo, né? E aí, eu falando um pouco mais do design gráfico, né? A parte gráfica. Eu acredito que essas novidades que o Figma apresentou, elas são muito importantes para a indústria daqui para frente. E aí eu vou explicar o porquê. Elas são tão importantes quanto essas que eu falei? Não acredito que sejam, mas também daqui para frente, né, a gente tem que analisar o contexto. As novidades vão cada vez ficando menos disruptivas, né, e mais incrementais. Então, para o contexto que a gente vive hoje, essas novidades que o Figma apresentou, elas têm uma característica que eu acho muito importante, que é diminuir a distância ou gap entre o designer e o desenvolvedor. But there's still so much more we can improve when it comes to going from design to build. So that's what today's keynote is going to focus on. Those late stages of the design process and those earlier stages of the building process. Essa distância, mesmo com as tecnologias que a gente tem hoje em dia, ela ainda existia, né? Ainda era um gap um pouco relativamente grande. Por quê? Porque quando a gente desenvolve, né? Quando a gente faz protótipos ou desenvolve layouts dentro do Figma, ainda assim a gente está trabalhando com um ambiente voltado para o design, né? E não necessariamente que esse ambiente vai ser traduzido de forma plena pro desenvolvimento final, né? Então, essas novidades do Figma, elas são importantes porque elas conseguem fazer com que designers que tenham uma noção melhor de código e de desenvolvimento, eles se destaquem no mercado. Então, eu quando comecei a trabalhar, a fazer faculdade de design, eu fiz bastante curso de HTML, de CSS, porque eu via que tinha muita vaga de web design, né? Então eu acabei aprendendo a programar assim, mais por conta de pressão do mercado do que de curiosidade pela profissão em si. E eu senti que eu nunca... que essas minhas habilidades de código, elas nunca me ajudaram muito, ou nunca me deram uma vantagem real sobre outros designers, ou uma vantagem real no mercado. Porque, de certa forma, no nosso dia a dia, acabo não usando muito, né? Como designer, assim, principalmente no meu caso, sou focado em interface, em UI, mesmo que a gente trabalhe muito próximo com desenvolvedores, ainda assim, o nosso ambiente dentro do Figma, ele é 100% dedicado e objetivo ao designer. Então, essas novidades do Figma, elas, para mim, trouxeram essa vantagem, vamos dizer assim, de volta. Porque agora um designer que entende de código, ele vai conseguir
desenvolver e criar, trabalhar com design system de uma forma mais fluida, né? Então, antes de falar disso, vamos falar um pouco sobre as novidades, o que é cada coisa, né? Os variables, né, nada mais é do que os tokens, tá? Isso já existia em outros softwares e até dentro do Figma, mas você só conseguia usar com plugins, né? Agora é nativo do Figma. Então, assim, não foi uma invenção, né? Mas só que ele estar nativo dentro do Figma é extremamente importante, porque grandes empresas não utilizavam os tokens dentro do Figma porque não queriam usar plugins de terceiro, porque não confiavam, enfim. E agora, dentro do Figma nativo, eu acredito que a maioria das empresas vão começar a utilizar os variables para desenvolver os design systems daqui para frente, tá? E um profissional que tenha habilidade, que tenha capacidade de usar os variables, ele vai se destacar. E você, sabendo o código, você vai se familiarizar muito mais rápido com os variables, porque a lógica é praticamente a mesma, né? Então, assim, um profissional que se dedique e que realmente goste de aprender a lógica de programação, ele vai ter uma vantagem real sobre outros designers. Então, dentro do Variables, por exemplo, um exemplo que o Figma sempre dá, né, nas keynotes deles, é sobre criar o Light e o Dark Mode, por exemplo. Porque antes, dentro do Figma, você tinha que praticamente criar do zero isso, né? Você tinha que fazer praticamente dois layouts diferentes do mesmo site, enfim, do mesmo aplicativo, só para poder trocar entre o Light e o Dark Mode. Agora, você consegue setar um modo diferente dentro dos variables e utilizando os variables, você consegue trocar de um para outro de uma forma muito mais fácil. Então, você basicamente arrasta de um ambiente onde você está no Light para o Dark. E, claro que você tem que criar todas as variáveis ainda para que isso aconteça. Mas criar as variáveis demanda muito menos tempo do que desenvolver praticamente todo o seu site de novo com outra cor, sabe? Ter que mudar os seus componentes ou ter que criar novos componentes, enfim. Só para agregar essa nova feature de interface. Então, esse é só um dos exemplos, tem muitos mais. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, eu posso até deixar vídeos aqui na descrição de canais que explicam melhor e vão ter até tutoriais explicando melhor isso, tá? E aí a gente vai pro Dev Mode. O Dev Mode é basicamente uma interface dentro do Figma que é voltada objetivamente para os desenvolvedores, né? O Figma sempre foi um aplicativo colaborativo, né? Qualquer um consegue entrar e talvez esse seja um dos maiores diferenciais do Figma, mas mesmo assim o ambiente para o desenvolvedor dentro do Figma não era muito amigável. Porque o desenvolvedor não necessariamente está no dia a dia do layout ali, desenvolvendo as páginas todos os dias, com o time e tudo mais. Ele meio que sempre entra para objetivamente exportar e ver o layout para que ele consiga desenvolver. E agora, dentro do Figma, você consegue ter uma interface que é muito mais adaptável para o desenvolvedor. Então, você consegue preparar arquivos muito mais de um modo muito mais simples e o desenvolvedor vai visualizar esses arquivos. Então, você deixa lá como ready for dev, né? Pronto para desenvolver. E aí o desenvolvedor consegue ver, por exemplo, versões, quando que foi alterado. Ele consegue ver no nível de componente, né? E ver os diferentes estados de cada componente ali direto, sem ter que, enfim, entrar dentro do componente, do source file, enfim. Para o desenvolvedor acaba sendo muito mais fácil. Você até consegue ver o preview do código em outras linguagens, na linguagem que você estiver trabalhando. E aí também tem a integração com os plugins, o plugin do Jira, por exemplo, que eu uso bastante o Jira no dia a dia. Então eu consegui ver ali no próprio Figma os tickets que eu estou trabalhando e tudo mais, facilita bastante no dia a dia. E para o desenvolvedor também, eles fizeram um plugin para o VS Code agora, então facilita muito melhor. Então, enfim, eu não vou entrar em detalhes do que
de como funciona a ferramenta. Eu vou deixar links aqui na descrição para vocês. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre como que isso vai impactar o nosso dia a dia, né? Então, a partir de agora, os design systems vão ser mais complexos, eles vão demandar mais que tenham uma capacidade maior em entender como funcionam os design systems. E aí, isso vai impactar praticamente todos os profissionais daqui para frente, né? Eu já consigo ver vagas com esses requisitos, né? De entender sobre variables e utilizar o variables no dia a dia. E aí eu não me arrisco a dizer que se vai criar, por exemplo, uma nova profissão, um hands-off designer, por exemplo. Mas eu acho até possível, plausível. Você ter só uma pessoa para olhar ali os layouts, ver, inspecionar todos os layouts e certificar que eles estão prontos e revisados para o desenvolvedor. E aí entregar ele para o desenvolvedor totalmente otimizado, né? Eu consigo ver um profissional só focado nisso, por exemplo, porque eu sei que isso vai adiantar, por exemplo, muito tempo da produção, principalmente em projetos com times grandes e bastante páginas, por exemplo. É basicamente isso. Eu queria só refletir mesmo sobre como que isso vai impactar a indústria. Eu venho usando os variáveis aqui já há um tempo, desde que foi anunciado, e eu tô achando muito legal. Muitas coisas que eu passava horas ali desenvolvendo, agora eu consigo fazer muito mais rápido. Então, se eu estou desenvolvendo uma layout para o desktop e eu quero adaptar ele para o mobile, eu consigo fazer isso com variables muito mais fácil do que eu ter que fazer milhares de páginas de novo para apresentar para o cliente, né? Então, eu acredito que se você é um designer que está começando, que está ali no começo de carreira ainda e quer aprender e quer se destacar e quer buscar novos ares na profissão, eu acredito que seja uma boa maneira de você se atualizar, já aprender tudo que você puder aprender sobre variables, sobre o Dev Mode e colocar em prática tudo isso para que você se destaque dentro do mercado de trabalho. E no mais, eu acho que é isso. Eu queria fazer mesmo um papo rápido sobre o que eu tô achando e como que eu acho que a indústria vai caminhar daqui para frente. Eu pretendo trazer vídeos assim no canal, um pouco mais de conversa sobre a área, vídeos com uma temática um pouco mais editorial. Eu não sou muito de ensinar, então eu não pretendo fazer muitos tutoriais aqui. Mas se você gosta de saber coisas da indústria, de saber mais informações e mais conteúdo sobre design, se inscreve no canal. Eu pretendo fazer mais vídeos assim. Se você gostou desse vídeo ou não gostou, também deixa o seu curtir ou não curtir, não tem problema. E se você tem alguma dúvida sobre essas novidades do Figma, deixa aqui nos comentários, vou tentar responder o máximo possível. E se você é um desenvolvedor e está usando o Dev Mode no seu dia a dia, deixa aqui nos comentários, quero saber como que tá o seu dia a dia. Não, mas é isso, pessoal. Agradeço muito para quem ficou até aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!